Seja bem-vindo ao canal Start Cripto. Essa é a segunda análise da nossa sequência semanal. Quando a gente analisou na semana passada, essa parte do gráfico estava aqui nesse trecho, essa vela aqui ainda estava se formando. E a partir de diversos indicadores, a gente pôde marcar esses pontos aqui como pontos de suporte. E as linhas e faixas brancas são os pontos de resistência. E aqui, como a gente pode ver, ele não foi além do que estava na semana passada, mas temos um ponto bem positivo aqui. Temos um ponto bem positivo aqui, que ele se lateralizou nessa região e está exatamente aqui se firmando em cima desse suporte. A lateralização dele gira aí em torno de 46.800 dólares e 49.500 dólares. Isso é claro no curto período. Eu lembro que na semana passada, enquanto a gente analisava aqui, eu tinha relatado que ele podia chegar no fundo do canal, e foi o que aconteceu. Ele chegou no fundo do canal, tentou se reerguer, mas essa resistência aqui está bem forte, que é essa resistência aqui em torno dos 50 mil dólares, é uma resistência psicológica. E aí ele está se mantendo aqui em cima desse suporte. Hoje é a abertura de vela mensal. Então, se a gente for olhar aqui no gráfico mensal, nós vamos notar um recuo em todos os meses. Primeiro tem um recuo. Aconteceu nessa vela, aconteceu nessa vela, aconteceu em todos os meses anteriores. Então, havendo um recuo e essa vela mensal abrindo aqui hoje, provavelmente a gente pode ver o Bitcoin chegando nessa próxima faixa. É claro que a gente tem que levar vários outros indicadores em consideração. Vamos voltar para o gráfico diário aqui e verificar as médias móveis de longo período. Olha só, elas continuam inclinadas como a semana passada. Tanto a de curto, a de médio e a de longo período estão inclinadas para cima. Nas EMAs de curto período, que são 7, 21 e 100 períodos, o que elas demonstram? Bom, aqui é o gráfico diário, então essa média vermelha, que é de 7 períodos, ou seja, de 7 dias, está bem inclinada para baixo. Como o preço já está abaixo desse indicador, indica uma pequena resistência aqui. Mas por que pequena resistência? Porque é um curtíssimo período. Já a EMA de 21 períodos, que é essa amarela, coincide exatamente no mesmo ponto de suporte que a gente traçou antes. E aqui a gente pode ver que anteriormente ela coincidia com o fundo do canal, serviu de suporte aqui para essa vela diária, depois serviu de suporte aqui e está servindo de suporte aqui também. O único ponto é, hoje é abertura de vela mensal. Vai rolar um recuo ou não? Se rolar um recuo, conforme a nossa análise, pode chegar até esse ponto. Inclusive, a média de 100 períodos, que é essa roxa aqui, está dentro aqui da nossa faixa de suporte, que é entre 41.700 e 42.500 dólares. Ou seja, gira em torno de 42 mil dólares, um suporte maior. Caso comece um recuo e não segure nessa região, aí sim teria que se preocupar e verificar em outros tempos gráficos o que poderia acontecer. Mas conforme o que está mostrando aqui, inclusive na média intermediária, ou seja, nas EMAs de médio período, nós temos a média de 80 períodos exatamente aqui na linha de cima da faixa. Então a gente já tem o suporte aqui de médio período, de curto período e de longo período, que foram as três médias que a gente alterou aqui. Sendo que aqui, se ocorrer ainda um recuo maior, essa média está em 40.500 dólares. Outro ponto para a gente observar é sobre a banda de Bollinger. Nesse momento, o preço está oscilando aqui entre a média da banda e esse ponto de suporte. Tanto que se a gente alterar aqui para as 4 horas,
vai mostrar exatamente isso. Aqui no gráfico de 4 horas, o suporte praticamente coincide com a banda inferior, mas isso é no gráfico de 4 horas. No gráfico diário, nós ainda estamos aqui na metade da banda. Se chegarmos aqui acima, voltamos para esse canal de alta. E aí, voltando para dentro desse canal de alta, conseguimos ter mais força para começar a passar por essas resistências, por esses alvos de curto, médio e longo período depois. Isso tudo é no curto prazo. Se a gente for ver aqui o que está rolando no semanal, a gente percebe que a média da banda de Bollinger também coincide com esse ponto. E a banda inferior está apontando para cima e a banda superior para baixo. Ou seja, mais um ponto positivo para esse suporte aqui, caso caia. Porque esse suporte aqui que está segurando, ele está se mostrando bem robusto para o Bitcoin. Sem falar que essa banda superior dele aqui é um espetáculo. Acima de 57 mil dólares. Então, no médio prazo, isso vai acontecer. Quando a gente analisa o diário, as 4 horas, parece uma coisa tão frenética acontecendo. Olha o impacto disso para o mensal. É praticamente nada. Então, esquecendo um pouco os recuos de curto período, a gente nota que essa formação de velas do mensal começa a fazer um novo canal de alta. E claro, tudo que é do mensal passa a ser um pouco mais lento, um pouco mais no longo prazo. Por quê? Porque cada velinha dessas aqui vai demorar 1 mês para se formar. Então, para sair desse canal aqui, ela não tem simplesmente que tocar nesse suporte. Ela tem que fechar o mês abaixo disso. Porque daí sim, ela sai do canal, vai abrir uma nova vela aqui e teria que fechar aqui para iniciar uma nova tendência de baixa. O que a gente só vai poder ver nas próximas semanas ou daqui a 1 mês. Por isso a importância de estar sempre monitorando e junto com a gente aqui no canal nessa mentoria gratuita. E se a gente tirar o zoom aqui do diário, a banda se encaminha para quê? Para a mesma panela de pressão que fez aqui embaixo. Olha só, as bandas completamente estreitas. Aqui ela está fazendo o quê? A mesma coisa. A banda de cima se inclinando para baixo, a de baixo se inclinando para cima. Isso faz com que o mercado se lateralize para depois ter um grande movimento. E sobre o Bitcoin, era isso. Claro que para você ter uma noção melhor de como eu cheguei a esses pontos aqui, você precisa assistir o primeiro vídeo dessa sequência, o vídeo anterior, que foi ao ar na terça-feira passada. E o Bitcoin lateralizado dá espaço para que as altcoins se movimentem e bota movimentação nisso. Foi o que aconteceu com a Sol, da plataforma Solana. Essa criptomoeda vem batendo alta histórica atrás de alta histórica. Eu vou começar aqui pelo gráfico mensal para a gente ver só em 2021 o quanto essa criptomoeda já valorizou. Aqui, essa é a vela de janeiro de 2021. Aqui foi o topo, onde ela chegou em 130 dólares. Ela saiu no início do ano de 85 centavos e chegou em 130 dólares. Isso é uma valorização absurda. Somente em 2021 é uma valorização de 15.195% somente da criptomoeda Solana. E aqui mostra a importância de não ver um investimento somente no curto prazo. Olhando isso aqui parece óbvio, mas olha só, tem gente que vê o gráfico em 15 minutos, em 1 hora. O gráfico de 1 hora mostra o quê? Um canalzinho de baixa, uma pequena correção. Eu já vi muitos prints de um canal assim e a fala é criptomoeda derretendo. Aí você vai ver o tempo gráfico tá em 1 hora. Aí teve 15.000% de alta e 18% de queda no curtíssimo período. E aí pronto, acabou, derreteu. Não é bem assim que funciona. Ainda bem que você está aqui para poder aprender quais são as perspectivas para Solana. Vamos ver se é alta infinita ou o que vai rolar até agora.
Bom, começando que aqui essa vela semanal já está completamente fora da banda. Então, antes da gente concluir, ou melhor, da gente desenvolver a nossa análise, vai aqui um spoiler. Ela precisa corrigir. E por que eu digo isso? Porque toda vez que sai completamente fora da banda, ela precisa pelo menos tocar na banda novamente. Olha só aqui, por exemplo, ela fechou fora da banda, ela lateralizou aqui para ter uma correção que chegasse até a média e aí sim retornar. Aqui a mesma coisa, ela lateralizou para poder seguir subindo. E essa é uma criptomoeda que eu acredito que tem um potencial enorme. Eu não conhecia ela muito bem nos 85 centavos, mas eu consegui investir nela enquanto ela ainda estava em 2 dólares. Então essa é uma criptomoeda que me deixa muito feliz. Bom, eu vou começar traçando a Fibonacci aqui até o ponto onde ela ficou lateralizada, fazendo essa bandeira de alta aqui antes de subir, para ver o que rolou com ela. Além de já estar sentindo a pressão aí da vela mensal, ela tocou exatamente na Fibo 161, lá nos 130 dólares, e sentiu essa pressão. Atualmente, ela está aqui na Fibo 1.41. E esse é um recuo absolutamente normal, porque tirando essa velinha aqui de uma pequena correção, ela vem há 7 dias se valorizando sem parar. Claro que isso eu estou olhando no curto período. Mas caso ela comece a cair, o que pode acontecer? Aqui a gente já pode ver que ela teve uma grande lateralização nessa região, que serviria como uma grande área de suporte, entre 70 e 80 dólares. Porque ela precisa corrigir. Ela está completamente fora da banda, até mesmo no semanal. E quanto maior for a correção dela, mais tração ela ganha para poder seguir em frente, como aconteceu aqui. Aqui é um ponto onde ela se lateralizou entre as fibos 61 e 05, e aí aqui ela rompeu esse suporte abaixo. Foi parar lá na Fibo 23, e aí, claro, encontrou resistência aqui na 05, ficou lateralizada aqui entre 30 e 40 dólares, mas esse ponto de queda mais acentuada foi fundamental para que ela ganhasse essa consolidação e essa tração para poder subir. Então são 7 semanas de subida sem parar. E se a gente for olhar aqui outros momentos, ela é acostumada a fazer isso. Se a gente for pegar desse ponto onde ela começou a subir até aqui, são 17 velas de alta. Ou seja, no gráfico semanal, são 17 semanas de subida sem parar. Lógico, como ela fica completamente fora da banda e nenhuma criptomoeda simplesmente sobe, ela teve que lateralizar, corrigir, que é limpar o mercado, né? Porque isso aqui acontece por FOMO. Isso daqui é FOMO, é aquele medo de ficar de fora. Que quando a moeda tá ali 80 centavos, 1 dólar, 2 dólares, ninguém dá bola para ela, ninguém vai estudar o projeto, verificar quantas carteiras tem ativa aí com holders, verificar sobre os desenvolvedores, segurança, o que a criptomoeda oferece, o que aquele projeto deseja desempenhar ao longo do tempo. Ninguém liga. Quando passou de 100 dólares, quando deu já 15.000% de valorização, todo mundo abre os olhos para aquela criptomoeda. Mas é claro, no caso da Solana, ela ainda tem muito o que valorizar. Mas provavelmente ela faça uma correção antes disso. Ainda mais que hoje vai abrir a vela mensal. E sempre tem um recuo na vela mensal. Eu mostrei antes nas velas mensais do Bitcoin. Agora aqui, essas são as velas mensais da Solana. Ó. Sempre tem um recuo no mensal. Voltando aqui para o gráfico diário, as 3 EMAs de curto período estão indicando alta. Nem mesmo a média de curto período indica queda. Mas aqui a gente tem um porém. Desde esse ponto aqui dos 44 dólares, estamos sobrecomprados
com a Sol. Ou seja, quando o índice de força relativa ultrapassa essa faixa roxa, entramos em sobrecompra. Ou seja, mais uma vez, níveis de FOMO. Aqui aconteceu a mesma coisa. O que vem depois disso vem uma correção mais acentuada. Mas de qualquer forma, toda correção mais acentuada acaba dando tração para a criptomoeda se valorizar ainda mais. Voltando aqui para o gráfico diário, para ela voltar pelo menos para dentro da banda aqui, ela teria que ficar entre a FIBO 1.41 e a FIBO 1.27, ou seja, entre 100 e 113 dólares. Que aí pelo menos ela estaria dentro dos níveis normais aqui. Claro, isso para o curto período. Então vamos aos pontos de correção. Primeiro ponto aqui na FIBO 1.27. Na verdade eu vou colocar uma faixa, porque essa EMA de curto período geralmente ela segura legal como suporte. Então aqui a gente tem a primeira faixa. Depois aqui vamos ter outra faixa, a EMA de médio período com a FIBO 1, que é esse ponto onde ficou lateralizado, que forma um excelente suporte, porque consolidou aqui, foi uma resistência muito difícil de ser passada. Foram 10 dias batendo aqui nessa resistência até conseguir furar ela. Então, retornando aqui nesse ponto, se torna um excelente suporte. Como é difícil de passar acima, também se torna difícil de passar abaixo. E esse ponto aqui gira na casa dos 80 dólares, entre 76 e 80 dólares. Passando desse ponto abaixo, o que eu acho bem difícil, porém não é impossível. Aí acontece o que? Buscaria aí os 63, os 50, mas a Solana está sendo muito utilizada. E o projeto dela é muito bom, então vai ser difícil ela chegar nesses níveis sem o Bitcoin entrar em queda. Então, para ela entrar nesses níveis aqui mais abaixo, só se o Bitcoin for abaixo dos níveis que eu mencionei anteriormente. Aí sim, a gente pode ver ela abaixo desses níveis aqui. Eu não acredito que possa ser possível agora no curto prazo. A não ser que o Bitcoin entre numa tendência real de baixa além do que aqueles níveis que a gente viu. O que eu acredito aqui com a Sol é que ela deu uma corrigida até esse nível, ou no máximo até aqui, para que ela se lateralize entre esse range aqui e aí volte a subir ainda mais forte. Tá, beleza, mas tirando esses alvos de correção, para onde ela poderia ir acima? O primeiro ponto, assim que ela conseguir passar essa resistência dos 130, é nos 160 dólares. Vou trocar essa cor aqui, que o 160 é um alvo de curto período. Depois, entre idas e voltas aqui, entre 180 e 190, ela buscaria, enfim, os 210 dólares. Para que depois ela consiga encontrar aqui os 240, claro que em meio de diversas resistências, chegasse então nos 320 dólares. Mas claro, conforme o Bitcoin tem que cair para essa correção mais acentuada acontecer, esses alvos de curto e médio período só vão ser possíveis se o Bitcoin continuar lateralizado ou em uma tendência de alta. Então, o que eu espero a partir de hoje para essa próxima semana é que primeiro tenha um recuo, para que então esse preço se consolide e aí sim tenha tração para subir e ir além. Eu voltei aqui no semanal só por uma razão, para te mostrar que esse canal de alta tá muito longo. E olha só, esse gráfico de alta aqui do semanal mostra o fundo onde? Exatamente nessa nossa segunda faixinha de queda. O que é uma faixa também perigosa de sair desse canal. Então, a gente vai ter que monitorar o que vai acontecer após a abertura de vela mensal, após o fechamento semanal no domingo, para que a gente possa reavaliar na terça-feira o que rolou daqui e se vai tomar uma nova tendência. Porque aqui, conforme tudo que a gente analisou, provavelmente haja uma correção, até porque aqui saiu desse canal e tá voltando aqui para dentro.
sobre a Solana e o Bitcoin era isso hoje. Então a gente volta na semana que vem para ver o que aconteceu com essas criptomoedas. Se você quiser ver a análise de alguma moeda específica, é só você falar pra gente nos comentários que a gente vai avaliar. E se você quiser aprender a analisar o mercado no curto, médio e longo prazo, é só acessar o nosso site e clicar em educacional. Muito obrigada e até a semana que vem.